Boa, Dev. Eu abri aqui um mural rapidinho para me explicar para vocês como é que vai funcionar o RAG, como é que funciona essa parte desse tipo de Retrieval Augmented Generation. Como é que funciona? Normalmente, quando a gente fala com uma LLM, a gente tem um modelo aqui de um Large Language Model, tipo, vamos botar aqui como o GPT ou Llama, que é o que a gente está usando, né? E aí você vem com um input aqui, um texto, tem um chat de texto. Esse texto vem para cá e para isso aqui tem uma saída, que é um texto que ele vai gerar para ti, tá? Basicamente é isso. A gente consegue fazer muita coisa com isso, inclusive praticamente tudo aquilo que a gente estava fazendo segue essa lógica. Vai entrar um texto, vai sair um outro texto gerado. Ah, mas eu coloquei o meu arquivo lá, ele está lendo o contexto do meu código, mas de qualquer forma é um texto que está entrando, é um texto que está saindo. Como é que a gente começa a usar essas outras estratégias e por que ela surge? Cada LLM, lembra quando eu falei lá, explicando lá para vocês como configurar o LM Studio, eu falei que tem um contexto, context window, que é a janela de contexto, que lá é no máximo de 8.000 e tantos tokens. Esse 8.000 e tantos tokens é a quantidade máxima de conteúdo que ele vai conseguir aceitar você mandando para ele dentro do contexto. Ou seja, ele só consegue aceitar 8.000 tokens de input. Se passar disso, ele vai desconsiderar ou não vai aceitar. Beleza, 8.000 tokens já é bastante conteúdo. Mas se você tiver, por exemplo, tô fazendo um código que tem 2.000 linhas. Tô lendo um livro que tem 500 páginas. Talvez essa quantidade de tokens vai estourar. E aí, como é que a gente faz? Eu não consigo consumir esse tipo de conteúdo. A gente vai usar uma outra estratégia. A gente vai tirar esse chat daqui e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar aqui uma vector story que vai estar carregada de embeddings. E o que é essa vector store? Ela é basicamente uma forma de eu armazenar de forma não estruturada ou estruturada, depende, é um banco de dados. Pensa assim, é um banco de dados que vai ter um monte de embeddings lá dentro. Lembrando aqui que o embedding nada mais é do que um vetor matemático de n dimensões. Esse vetor matemático ele representa um token, uma palavra ou vamos dizer assim, uma frase. Ele vai representar um, sei lá, um pedaço de texto. Ele vai ser basicamente isso. Mas normalmente ele vai estar representando um token. E essa vector story vai estar cheia desses embeddings. Pensa nisso aqui como se fosse um MongoDB, sei lá, um banco de dados guardando um monte de vetores matemáticos de n dimensões. E aí quando eu faço uma busca, aqui o meu chat de texto, que é o meu input, eu vou lá nessa vector story e vou fazer uma busca de quais os textos são semelhantes. Depois que eu fizer essa busca, ele vai entrar para cá e esse meu chat de texto vem para cá também. Então, basicamente, o que eu estou fazendo eu estou selecionando o meu contexto interessante dentro de uma quantidade X de conteúdo que eu tiver. E eu vou alimentar para ele. Em vez de eu ter que alimentar o livro inteiro, que vai ter, sei lá, muita parte que eu não vou usar para aquela aplicação, eu vou selecionar só as partes do texto que eu preciso para aquele conteúdo e eu vou passar para cá. Beleza? Ah, mas como é que ele faz isso? Eu vou falar muito por alto aqui. Pensa aqui o seguinte, cada vetor, isso aqui é no espaço n. Quem lembra aí de matemática e gosta de matemática vai lembrar bem disso. Mas imagina que é o seguinte, eu tenho aqui um espaço de dimensão n, mas eu vou representar no espaço de dimensão 3. Eu tenho aqui minhas 3 dimensões: altura, comprimento, largura. Dentro dessas 3 dimensões eu vou colocar um vetor. Esse vetor que aponta para cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha para ele aqui. Acho que eu não consigo botar. Tá, eu vou botar ele aqui tracejado. Tem esse vetor aqui. Esse vetor ele está representando a palavra rei. Tá aqui, rei. Excelente. Então, a palavra rei, eu escrevi rei
ele traduziu isso num vetor matemático que vai estar mais ou menos aqui no espaço. Essa é a representação do meu vetor no espaço. E aí eu tenho uma outra palavra, eu tenho a palavra rainha. A palavra rainha, ela vai estar, deixa eu colocar ela aqui, apontando para cá. Então aqui é a palavra rainha. Certo? Você vê que eles têm uma certa proximidade. Palavras que são semelhantes a rei, tipo realeza, a monarquia, sei lá, qualquer coisa assim, elas vão estar próximas aqui, vão estar num espaço, vamos dizer assim, semelhante. Vão estar por aqui mais ou menos. Certo? E aí eu consigo fazer uma busca semântica de um texto que eu coloquei aqui a partir disso. Como é que eu faço esses embeds? Aí é outra parte que a gente não vai se aprofundar aqui, mas é um cálculo matemático que você faz, você treina uma rede neural para fazer isso, então você entra com aquele token, ele é traduzido e ele passa a se tornar um vetor matemático. Com esse vetor matemático a gente consegue fazer buscas semânticas de palavras que são semelhantes. Aí tem umas coisas muito interessantes sobre esses vetores, por exemplo, a diferença entre esse e esse vetor, que vai estar em algum lugar por aqui, que vai ser isso aqui, ó. Eu vou até botar com um diferente aqui. Pronto, essa diferença, ela representa também uma diferença semântica. Então, por exemplo, se eu tiver um outro vetor que aponta para esse outro lado aqui, que representa a palavra, sei lá, cachorro. Cachorro. Se eu pegar essa diferença aqui e aplicar nesse mesmo vetor, aí ele vai me levar para um vetor nessa outra direção, que vai estar provavelmente ou muito próximo da palavra cadela ou cachorra, sei lá. Então, esse vetor também, ele consegue dentro dele expressar algumas diferenças semânticas. Essa diferença, ela vai estar expressando a diferença entre o gênero masculino e o gênero feminino no texto. Então, eu tendo esses vetores, eu consigo fazer muitas coisas muito interessantes. Mas o que importa pra gente a gente vai conseguir pegar qualquer conteúdo, PDF, TXT, principalmente conteúdo textual, transformar ele em vetores matemáticos, e toda vez que a gente mandar um input para o nosso chat, ao invés de eu ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V no texto lá do livro e jogar para ele, não, ele já vai fazer essa busca automática, e aí automaticamente ele já vai pegar o contexto interessante para essa minha query, para essa minha pergunta, e ele vai juntar com o que eu perguntei. E isso aí vai dar uma resposta muito mais rica. Certo? É assim que funciona um Retrieval Augmented Generation ou um RAG. A gente pode fazer isso de várias formas, até manualmente, mas o LangFlow ele tem umas formas mais fáceis de eu fazer isso visualmente, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a instalar e configurar o LangFlow, vocês vão ver como é que é rapidinho. Vamos para a próxima.